Fala pessoal, sou o Taverneiro e obra nova na área. A história começa com o protagonista andando ali pelos corredores da sua escola. Ele ouve ali as garotas fofocando e ele fica encantado nelas. Protagonista gado. A gente já vê que o protagonista é gado. Suas bochechas ficam até vermelhas ali encarando elas. Ele menciona que existe apenas uma razão para as garotas se vestirem dessa forma tão provocante. Elas querem chamar a atenção dos boyzinhos ali na escola. Em seguida a gente vê ali um valentão chamando as garotas para sair. Ele é meio grosseiro, mas as garotas parecem gostar disso daí. E elas ficam ali todas interessadas. Enquanto isso, o protagonista ele se sente um fracassado, desejando ser um cara popular igual esse valentão bobão aí. Então ele olha para as duas garotas mais à frente e quando elas notam, ele disfarça. Ele finge que não estava olhando para elas. Então elas cochicham dizendo que viu ele olhando para os opais delas e então chamam ele de perdedor. Ele comenta que quando mudou de escola ele tinha esperança de conseguir uma namorada. Mas ele sente que isso só é possível para caras que estão no nível acima do dele. Ele realmente se acha um gado fracassado. Então ele senta em sua carteira e começa a chorar, expressando que ele quer muito ter uma namorada. Nesse momento, galera, a garota ali mais atraente do colégio, a 10/10, a menina mais gata de todas, chama ele pelo seu nome, ele se chama Matthew. Então ele se apaixona ali instantaneamente. E ela pergunta por que ele tá com essa expressão estranha, se é porque ele não quer conversar com ela. E ele continua com essa cara de tonto aí, sem reação nenhuma. O nome dessa garota, a mais bonita do colégio, a 10/10, é Blossom. E ela é considerada a menina mais top ali da cidade. Todo mundo gosta dela. Então ela se apoia na carteira dele e ele sente um perfume adocicado vindo dela. A garota pergunta se ele tá morando sozinho, porque ela ouviu outros alunos falando sobre isso. E ele confirma que sim. Os pais dele tá trabalhando em uma outra cidade, por isso que ele tá morando sozinho. Então ela pergunta se ela pode ir pra casa dele à noite. Então ele começa a suar frio, então ele dá um grito. E ela pergunta se é porque ele não quer que ele vai. Em seguida ela pede o seu número de telefone, então ele passa o número. Ela diz que é para ele não esquecer de mandar o endereço, que às 9 horas da noite ela vai aparecer por lá. Então ele vai embora e começa a surtar ali, começa a ficar nervoso. Quando ele chega em casa, galera, ele fica tão ansioso que começa a suar frio. Ele se pergunta se ela realmente vai aparecer ali. Então ele começa a pensar nela e em como ela é bonita. Ele não para de pensar nessa 10/10. Então ele vai, arruma a casa, ele desesperado, mas ele logo ouve a campainha tocar. E ele começa a comemorar, né? Já pensando que é ela. E quando ele abre a porta, realmente essa garota tá lá na porta do apartamento dele. Então ele fica em choque e não sabe nem como reagir. Então ele olha para baixo e vê que ela trouxe todas as suas malas. Então ele fica se perguntando se por acaso ela fugiu de casa. Parados ali, ele não sabe o que fazer. Então ela pergunta se pode entrar. Então ele logo se oferece ali para ajudar, que nem um gado mesmo, e vai ajudando a trazer as malas dela pra dentro de casa. Ele fica pensando se ela realmente fugiu de casa. Mas ele não se importava muito porque o mais importante é que ela estava ali na sua casa. A garota entra, vasculha toda a casa, então fecha as cortinas. Ao perguntar onde é o banheiro, ele informa. E nesse momento ele percebe que ela quer dormir ali em sua casa. Então ele começa a tremer ali que nem um bambu verde. Então ela liga o chuveiro e ele começa a babar ali do outro lado da porta, pensando nela tomando banho. Hehe, sem vergonha. E quando ela se prepara para abrir a porta para sair, ele vaza correndo dali, disfarçado. E quando ela sai do banheiro, ele fica ainda mais encantado ao ver ela usando uma roupa normal, sem ser um uniforme escolar. Ela passa por ele e o protagonista não se move nem um músculo. Então ela se senta do outro lado do sofá, pega um controle e liga a televisão e começam ali a assistir o jornal. Ele se pergunta se tá tudo bem se ele ficar encarando ela. Então ela chama o seu nome e ele começa a suar frio, pensando que ela achou ruim porque ele tava secando ela o tempo todo. Então ela pergunta se tem alguma coisa para beber. Então ele levanta correndo e sai lá para buscar um café com leite. Ele diz que tem muitas perguntas a fazer. Será que ela realmente fugiu de casa? Então, mas isso não importava muito porque ele realmente estava com a garota mais bonita do colégio sentada em seu sofá. Então não importava se ela tinha fugido de casa ou não. Ela se levanta mais tarde e diz que vai dormir. E pergunta em qual quarto ela deve ficar. Ele a leva até o quarto de seus pais. E ele vai logo avisando que caso precise de alguma coisa, ela pode chamar ele. Ela pergunta se por acaso ele tá bravo com ela, pois mesmo não sendo próximos, ela veio até sua casa, tomou banho em seu banheiro e ainda assistiu TV na sua sala. Então ele fica ali todo preocupado, dizendo que ele não tá bravo não, que tudo bem. Então ela diz que ele é um cara muito legal e ele fica corado ali morrendo de vergonha. Ela dá um tchauzinho e diz boa noite. E ele também se despede. Do outro lado do quarto, ele se pergunta se era só isso mesmo, se ela não estava esperando algo mais dele, já que cá entre nós, quem se convida para dormir em sua casa, né? Enquanto ela dorme,
na cama ali de seus pais, ele fica do outro lado da porta se perguntando se ele deve fazer alguma outra coisa. Já que ela nem trancou a porta, ele fica pensando que ela quer que ele entre lá. Então, com as mãos tremendo, ele consegue tocar ali na maçaneta. E a garota, deitada ali na cama, ela ouve tudo e fica aguardando para ver se ele vai realmente fazer alguma coisa. Ele pensa que ela pode estar passando por uma situação difícil, então ele decide não entrar. E ela percebe que ele saiu dali perto da porta e volta a dormir tranquilamente. No outro dia, ele acorda com um barulho bem alto. Quando ele vai conferir, ele vê que a garota está secando seu cabelo e se espanta ao ver ela naquela posição. Então ele fica ali espiando ela, secando o cabelo, olhando para todas as partes do corpo dela. Seu coração se acelera e ele começa a disfarçar quando ela se vira. Ele diz que ela é tão bonita que ele vai ter um ataque cardíaco. Até eu. Ele prepara o café da manhã para ambos, ela se senta para comer junto dele e menciona que não tomava café da manhã há séculos. E o protagonista fica todo encantado. Enquanto se arrumam para sair, ele fica pensando que eles parecem um casal. Tomaram café da manhã juntos, saíram para a escola juntos e estão andando um do lado do outro. Ele não consegue, galera, desgrudar os olhos dela, nem sequer por um segundo. Ele fica o tempo todo olhando para ela. Ele diz até que seu mundo ficou mais bonito. Então ele começa a ficar preocupado com o que os outros alunos vão pensar. Todos os caras durões ali do colégio gostavam dela. E eles poderiam ficar com inveja, então ele começa a sentir medo. Ele pensa que algo ruim vai acontecer se os garotos ali vê os dois indo para a escola juntos. Então ele começa a andar mais devagar. O valentão ali do dia anterior, ele aparece e pergunta por que a Blossom não respondeu às suas mensagens. O protagonista, ele fica com medo, então continua andando. A garota, ela percebe que o prota tá na frente, então ela ignora o valentão e pede pro Matthew ali, o protagonista, esperar ela. Então o valentão começa a xingar o protagonista e ele fica morrendo de medo. Durante a educação física, o protagonista reclama de ter esportes em equipe, pois ele era muito ruim. A bola sai para fora da quadra e quando ele vai buscar a bola, ele percebe que a Blossom, ela tá ali cuidando de um coelhinho. Ela dá uma planta para ele comer, então sorri. E é a primeira vez que o prota vê a garota sorrindo. Os outros alunos xingam ele para ele devolver a bola rápido, então ele se vira e ela percebe que ele estava ali encarando ela. Também ficou o dia inteiro olhando para ela, ela deve estar se sentindo incomodada, vocês acham? Então o prota, ele ouve as outras garotas fofocando sobre a Blossom, dizendo que ela é sem graça e que nem é tão bonita assim para os garotos gostarem tanto dela. Essas fofoqueiras aí diz também que ela parece uma prostituta e que os outros garotos gostam tanto dela porque ela frequenta bares e sai com homens mais velhos em troca de dinheiro. Nesse momento aí o prota, ele tá distraído ouvindo ali a conversa, então ele leva uma bolada bem na cara. Ele fica cheio de papelzinho ali no nariz e comenta que ele esperava que a Blossom pelo menos perguntasse se ele estava bem, já que ela tinha ignorado o fato dele ter levado uma bolada na cara e tá machucado. Quando ele vai no banheiro, aquele valentão chama ele pra fora da escola pra poderem brigar. Já do outro lado, o valentão pergunta por que o prota tá vindo pra escola junto com a Blossom. Ele responde que é porque eles estão na mesma sala. E o garoto começa a bater nele. O prota começa a chorar pedindo pra parar, então a Blossom aparece. O prota fica morrendo de vergonha porque ela acabou de ver ele apanhando. E o valentão pergunta o que ela tá fazendo com esse cara, se ela gosta de babacas como ele. E a Blossom, galera, ela diz que sim, que ela gosta bem mais do protagonista do que de perdedores como ele, esse valentão aí. Então o prota fica ali todo emocionado, né? Quem não ficaria? Então o valentão ali, ele acha que não ouviu direito. Então ele pergunta de novo pra ela repetir. E ela repete, falando que gosta muito mais do prota do que de perdedores como ele. Então o valentão dá um tapa na cara do protagonista e começa a provocá-lo novamente. Mas a Blossom, ela sai correndo e entra na frente, protegendo o protagonista. Ela diz que pessoas como ele acham o máximo brigar e que ele tá apenas descontando a sua raiva em outra pessoa por ele ser um fracassado. Então ela segura na mão ali do prota e sai correndo dali. O valentão fica xingando e então eles vão embora. O coração do Matthew começa a bater até mais forte e ele não para de encarar ela. Ele fica pensando na hora em que ela disse que gostava dele e ele fica ali todo apaixonado. Então de repente ela solta a mão e para por um segundo. Ela pede desculpas e ele diz que tá tudo bem, que não importa, não doeu nada. Não doeu, hein? Então ela sai correndo pra dentro do colégio e ele fica ali sem entender nada. O prota fica pensando que ela disse aquilo só pra encher o saco do valentão. Ele se questiona o que a Blossom tá fazendo em sua casa. Será que ela gosta realmente dele? Por isso que ela tá
dormindo lá. Então ele fica ali confuso, se perguntando sobre essas questões. Então ele fica ansioso para poder voltar para casa junto dela e ele se pergunta se os valentões vão encher o seu saco de novo. Na hora de ir embora, ela vai até a sua mesa e chama ele para ir embora junto. E ele já fica animado de novo, né? No caminho, todas as pessoas em volta ali olham para ela. Ela é tão bonita que ela chama a atenção de todo mundo. E o protagonista ele fica envergonhado. Então ela para em frente de um mercado e aponta ali para a entrada. Ela seleciona alguns itens e ele fica pensando que eles parecem que são casados ou algo parecido. Uma funcionária do supermercado até diz que eles formam um belo casal e pergunta se eles são namorados. O coração do prota já começa a bater mais rápido, ele já começa a ficar nervoso, apreensivo e ele fica olhando para ela para ver o que ela vai responder. Mas ela vai e prova ali o alimento que a funcionária estava oferecendo e não responde nada. Ela só sorri e chama ele para ir embora para passar as compras no caixa. Ele fica pensando em como aquela compra ficou cara. Então ele olha para ela chupando um pirulito e ela pega um pirulito novo e coloca na boca dele. E ele fica morrendo de vergonha e ele começa a pensar que realmente valeu a pena ter gastado todo aquele dinheiro no mercado. Já em casa, ela fala para ele ficar assistindo TV enquanto ela vai preparar uma comida. O prota, sem vergonha, fica encarando ela ali como sempre, né? Enquanto ela prepara o jantar. Ela sente bastante calor, então começa a tirar a gravata. E o protagonista de longe, observando tudo, começa a suar frio. Ela prepara vários pratos, então eles se sentam para comer. Ela percebe que ele não tira os olhos dela, então ela manda ele comer. Quando ele coloca um pedaço na boca, ele percebe que tá muito gostoso. Ela pergunta se ele gostou, e ele diz que sim, que tá uma delícia, então ela começa a ficar feliz por receber esses elogios. Ele diz que tudo ali que ela fez tá muito bom, e ela diz obrigada meio tímida. E ele começa a achar ela ainda mais fofa. Ele diz que sua comida é melhor que a de sua mãe, porque ela coloca muito sal e acaba estragando tudo. E que ele ficou surpreso, já que ela não parecia ser uma boa cozinheira. Nesse momento, galera, ela lança um olhar sério ali pra ele, perguntando o que ela parecia ser. Então ele fica ali sem respostas e o clima entre os dois fica mais tenso. Ela pergunta pro Matt como ela parecia ser, já que ele disse que ela não parece ser uma boa cozinheira. Essa dúvida veio por causa dos boatos na escola que diziam que ela saía com outros caras por causa de dinheiro. E praticamente todos os alunos falavam isso dela, e o nosso prota ouvia todos esses boatos. Ele sabia que por fora ela parecia ser bem legal, mas por dentro ela era uma pessoa carente e confusa. Ele deu uma desculpa dizendo que algumas pessoas não parecem ser boas cozinheiras, mas na realidade cozinhavam bem. Era isso que ele queria dizer. A Blossom se levanta e disse pro Matt lavar a louça, pois ela ia tomar um banho. Enquanto terminava de lavar a louça, ele observou a garota no sofá assistindo televisão. Ela parecia estar emborrada com ele, e isso deixa o garoto bastante triste, pois finalmente estavam se dando bem. Porém, ele sabia que ela deveria estar passando por uma situação difícil, e nessa hora a garota acaba pegando no sono. Ele não deixa de observá-la, e isso instigou uma curiosidade nele em saber quem realmente era Blossom. No outro dia, nós vemos o Sam indo para a escola de bicicleta. Ele gostava de tirar fotos e ficava fotografando algumas paisagens. Algumas garotas param e pedem para ele tirar algumas fotos delas. E a gente já vê que o Sam é bastante popular e diversas garotas gostam dele. Ele até parou para tirar algumas fotos ali delas e percebeu que as garotas estavam tentando seduzi-lo. Então ele fala que a câmera ficou sem memória e que voltaria outro dia para tirar mais fotos das garotas. Elas ficam reclamando, pois elas gostariam de mais atenção dele. O Matt não sabia no que a Blossom estava pensando, e aquele olhar dela deixava ele cada vez mais curioso. O nosso herói imagina que ela ainda está chateada com o que aconteceu na noite anterior. E nesse instante, seu amigo passa pela mesma rua para ir para a escola, e eles acabam se encontrando. Ele disse que estava difícil de encontrar o Matt na escola, e quase não o via lá. Eles começam a conversar e o garoto percebeu que o seu amigo estava ao lado de uma garota. O prota apresenta ela ao Sam e disse que é uma colega de classe. Nesse instante, eles ficam trocando olhares, e o amigo do nosso herói disse que vai na frente, pois tinha algumas coisas para fazer. A Blossom perguntou ao Matt se aquele garoto era próximo dele. Na verdade, eles eram bastante amigos e se conheciam desde o primário, e sempre jogavam videogame juntos.
Com isso, a Blossom se vira e fala que o Sam é bem bonito, e o nosso herói já fica chateado por ter ouvido isso da boca dela, mas eles continuam andando juntos para a escola. Ao chegarem lá, diversas garotas estavam comentando sobre a Blossom e fazendo algumas fofocas sobre ela. Algumas garotas estavam surpresas por ela estar andando com o Matt, pois ele era considerado um garoto fracassado. Uma das meninas diz que provavelmente o homem mais velho com quem ela estava saindo ficou sem dinheiro e agora ela estava saindo com um garoto mais jovem. Outras até imaginam que, como ela era popular, ela apenas estava zombando desse panaca. O Sam fica ouvindo tudo isso e quando ele está prestes a reclamar com alguém, aquele valentão do Sid, ele manda as garotas calarem a boca. Ele faz isso porque ele gosta da Blossom e ele não queria que as pessoas ficassem falando mal dela. As meninas começam a discutir com esse valentão e ele ameaça com uma expressão intimidadora, fazendo com que elas fiquem quietas. O valentão, morrendo de ciúmes do Matt, diz que vai acabar com a raça dele. E o Sam, ele ouve tudo isso, e quando o valentão sai da sala para ir brigar, o Sam acaba seguindo ele para a segurança do seu amigo. Ele percebe que o Sid realmente está indo até lá na sala de aula do Matt. Então ele corre e pergunta pro Sid o que o garoto tá aprontando. Ele não quer responder e diz pro Sam ficar fora disso. Então um amigo do nosso herói abraça o cara, tentando descobrir o que ele tá planejando. E avisa que se por acaso ele tocar em seu amigo, ele vai estar ferrado. A única coisa que o Sid faz é tremer nas pernas e desvia o olhar. E o Sam diz que não quer que ninguém o veja brigando, já que ele quer focar nos estudos. E quanto ao Sid, ele não gostaria de ser humilhado na frente dos outros, por isso seria melhor que todos eles não brigassem. Logo após isso, ele manda o Sid se afastar e o garoto obedece. Ele sabia que não era bom para o seu amigo andar com a Blossom, pois ela parecia ser uma garota problemática. Na saída do colégio, todos olham para a garota e começam a julgar ela. Porém, ela ignora qualquer julgamento e conversa com ele sobre o rapaz dessa manhã. O Matt fica muito desconfortável, pois ela parecia estar interessada no Sam, e ela gostaria de saber se os dois eram próximos. Nosso herói diz que sim, e como ele havia dito, eles eram bastante amigos e se conheciam desde o primário. E assim como todas as garotas do colégio, ela também parecia estar apaixonada pelo seu amigo. Ele pensa nisso e até imagina os dois juntos, o que faria mais sentido do que ela ficar com ele, considerando que ele é um fracassado e perdedor. A Blossom pergunta por que o Matt treme quando está perto do seu amigo, e ele diz que isso não é verdade, que ele não tem medo do seu amigo. Mas ela estava pensando que o Sam estava provocando ali o nosso herói. Então o Prota confirma que o Sam é gente boa e que jamais iria intimidar ele, ou qualquer outro aluno, e que além de ser legal, ele era muito bom nos esportes. A Blossom pergunta no que o Matt é bom, e ele diz que não é bom em nada, e fica com um semblante de frustrado. Ela para e o chama, pois eles estavam em frente de um centro de treinamento de beisebol. Ela pergunta se ele gostaria de jogar, e sem muitas opções, ele entra nesse estabelecimento. Na primeira tentativa, ele acerta a bola com o taco e acaba soltando um grito bastante vergonhoso. Embora ele tenha acertado, ele ficou com vergonha pelo barulho que ele fez, e enquanto isso, a Blossom aplaudia, dizendo que ele havia se saído muito bem. Sorrindo, ela fala que ele realmente é muito bom no beisebol, o que deixa o Matt com as bochechas coradas. Ele revela que ficava nervoso ao praticar esportes, mas ele sabia jogar beisebol, pois o seu pai lhe ensinou quando ele era pequeno. Com isso, ele faz várias outras tacadas e acerta todas elas. Então a garota acaba pedindo para jogar, já que ela nunca havia jogado esse jogo antes. A Blossom coloca uma moeda na máquina que lançava as bolas e se posiciona para rebater. O Prota, envergonhado, observa as pernas dela e as suas bochechas ficam coradas. Ele temia que ela descobrisse que ele estava olhando para suas pernas e quando a bola sai, ela acaba errando o taco. Ele percebe que a postura dela estava toda errada, mas ela era tão linda que ele não conseguia dar um palpite, e ele só ficava observando e o seu coração batia cada vez mais rápido. Ela não consegue acertar nenhuma bola e ele começa a ficar impaciente, então ele acaba dando uma dica para ela dobrar mais os joelhos e inclinar um pouco mais as costas. Ela faz exatamente o que ele havia dito, porém as suas pernas estavam muito fechadas e ele disse que isso vai atrapalhar na hora de balançar o bastão. Então ela o chamou para ir até lá e ajudar ela a ficar na postura correta.
Ele tenta mostrar como se faz, mas isso só seria possível se ele tocasse na cintura da Blossom, e ela fala que tá tudo bem, que ele poderia tocar nela. E isso acaba deixando o Matt ainda mais envergonhado, e ele pergunta se isso é sério. De costas, ela confirma que sim, já que ele estaria apenas ajudando ao colocar as mãos em sua cintura. Com isso, o nosso herói, sem vergonha, ele fica todo contente ali e acaba ajudando a Blossom. Com isso, ela acaba conseguindo finalmente acertar a bola. Ela mal podia acreditar quando ela acertou e acaba dando um sorriso bastante bonito. O Matt só conseguia imaginar qual seria a história dela, já que a garota parecia ter fugido de casa e não tinha para onde ir. Ela sorria bastante e ficava pulando. Isso faz com que o Matt fique cada vez mais apaixonado, dizendo que não importa qual seja o problema que ela tem. O que realmente importava era que o seu sorriso era mágico. Voltando para casa, a garota revela que as suas mãos estão dormentes, e ele disse que isso acontecia porque ela praticou bastante. Ela estava bastante animada, dizendo que aquilo foi muito divertido e que houve um momento em que parecia que o seu braço ia saltar para fora. Mesmo com o corpo doendo, ela disse que valeu a pena e mal podia esperar pela próxima oportunidade de jogarem novamente. Nosso herói nunca tinha visto ela tão animada assim sorrindo, e as suas bochechas se coravam só de olhar para ela. Com isso, a Blossom fica envergonhada e para de falar instantaneamente, logo colocando um pirulito na boca e continua a andar. Ele percebe que ela não tá mais brava com ele e que a sua vida agora estava ficando cada vez mais interessante. E mesmo que ela parecesse ser uma garota durona, ela era bastante fofa por dentro. Ao chegarem em casa, ele pergunta o que ela gostaria de comer, já que ele iria cozinhar para ela. Porém, como ele havia ensinado ela a jogar beisebol, quem iria fazer a comida hoje seria ela. Com isso, o Matt fica todo animado ao pensar na hipótese de ver ela cozinhando como da última vez. Porém, quando chegam no seu apartamento, o Sam está lá do lado de fora. O garoto fica trocando olhares com a Blossom e o Matt percebe que essa não é uma situação muito boa, já que o garoto ali, o seu amigo, é bastante bonito. O Sam fala que veio trazer um jantar para ele, pois ele soube que o seu amigo estava sozinho, já que os seus pais haviam se mudado para uma outra cidade. O Matt fala que não era necessário e a Blossom fica observando toda aquela situação. Isso acaba obrigando o nosso herói a dar uma desculpa qualquer, já que o Sam estava lhe dizendo que eles pareciam ser bastante próximos, já que estava até indo um na casa do outro. O Matt fala que ela só veio pegar um jogo de videogame emprestado, já que ela também gosta de jogar. O Sam não acredita muito nisso e continua trocando olhares com a garota. O clima começa a ficar até um pouco estranho, e o Sam questiona se ela não poderia esperar até o outro dia para pegar esse jogo. O Matt dá uma risada sem graça, então o seu amigo decide ir embora se despedindo. Ele ainda fala para Blossom aproveitar bastante o jogo, e ela continua olhando para ele. Isso acaba deixando o Matt com um pouco de ciúmes, pois ele sabe que a Blossom é bastante popular e bonita, e o Sam também é bastante popular na escola. Ele até imagina que fez bem em mentir, pois ela parecia ser do tipo de garota que não gostaria que os outros soubessem que estava convivendo com um cara perdedor. Mais tarde, enquanto tomava chá, ele imagina se aquela desculpa havia enganado seu amigo ou não, e até fica com medo de que a Blossom acabe indo embora caso alguém descubra que ela tá morando aí junto dele. Ela sai do banho com uma toalha na mão, e o Prota fica observando a garota, já que ela parece bastante misteriosa. Ele continua encarando ela e disfarça toda vez que ela se vira. Quando ela se agacha para pegar o controle, ele continua olhando para as pernas dela, e a garota se vira rapidamente e acaba pegando ele no flagra. Em seguida, ela pergunta se ele está desconfortável, e ele diz para ela se sentir em casa, que tá tudo bem, e ele até gostava que ela ficasse ali. Mas não era disso que ela estava querendo dizer. Ela estava perguntando se ele estava desconfortável porque o seu amigo poderia ter percebido que ela estava morando ali junto com ele. Até pergunta o que o Matt faria caso o Sam contasse para todo mundo. Ele disse que isso poderia lhe causar problemas, e ela fala que poderia ir para qualquer outro lugar. Porém, o Matt diz que tá tudo bem, e ele não se importava caso alguém descobrisse. A garota parece ficar um pouco mais aliviada, e se senta para assistir televisão. Ela sussurra bem baixinho dizendo obrigada, e ele pergunta o que ela havia falado, mas a garota não diz nada. Além de ser misteriosa, ela parecia também ser um pouco tímida, ou até mesmo orgulhosa. Continue assistindo aí para vocês verem o real motivo dela estar morando junto dele,
Eu aposto que vocês vão ficar surpresos. Ela queria continuar morando junto dele, e em contrapartida, o nosso herói também menciona que gostaria de ficar para sempre ao lado dela. No outro dia, como de costume, eles vão para a escola juntos, um do lado do outro. O Sam passa por outro caminho só para poder segui-los. Um grupo de garotas critica a Blossom, dizendo que ela é muito metida e que se acha superior aos outros. Essa ruiva, ela é a líder do grupo que parece detestar a Blossom, já que a garota é bastante popular e chama a atenção dos garotos, o que acaba deixando ela irritada. Elas insistem que os garotos não deveriam ser apaixonados por ela, já que essa garota ganhava dinheiro saindo com homens mais velhos. Uma das amigas comentam que a Mia é bastante má e não se importa com ninguém, apenas com o Sam, já que era apaixonada por ele. Uma das garotas pergunta o que a Mia fará quando o Sam descobrir que ela fuma, já que ele gostava de garotas certinhas e reservadas. A Mia pergunta se essa garota gostaria de ter a língua arrancada fora, e isso acaba deixando a garota com medo. Essa menina ela parece ser bastante psicopata e todas as suas amigas sentem medo dela. Mais tarde, essa garota ela se encontra com o Sam e ela começa a espirrar perfume em seu pescoço para tentar impressionar o garoto. Ele a cumprimenta fazendo uma cara amigável e se despede acenando com a mão. Isso é o suficiente para deixar a Mia toda emocionada, pois o garoto que ela gostava havia notado ela. Com isso, o Sam se vira e diz que quer perguntar algo para a garota. A Mia, toda emocionada, fala que ele pode perguntar o que quiser. Porém, ele parece hesitar um pouco e diz que não é nada, que não tem nada para perguntar para ela. Com isso, ele pede desculpas e se despede. As garotas acham que ele ia chamar a Mia para sair, porém ele acabou ficando com vergonha e desistiu. Isso acaba deixando a garota com bastante esperança, pois o garoto que ela sempre gostou parecia estar apaixonado por ela. As amigas ficam dizendo que ela é sortuda porque um dos garotos mais populares do colégio estava interessado nela. Mais tarde, ela tá no banheiro toda apaixonada, cantando músicas românticas e se arrumando. Ela estava decidida a chamar ele para sair, então ela se maqueia e arruma sua roupa. Ela se olha no espelho e vê que realmente é muito bonita. E logo em seguida, ela vai até a sala do Sam e pergunta aonde que ele estava indo. O garoto diz que estava indo para a lanchonete, então ela acaba se convidando para ir junto. Ela pega o seu braço e diz que seria ótimo almoçarem juntos. E sem escolhas, o Sam acaba indo. A garota fica encarando ele, deixando o clima um pouco estranho. A Mia estava tentando seduzir o Sam e ele pergunta se ela tem algo a dizer para ele. A garota queria se declarar para o cara, mas ela pede que ele fale primeiro o que queria dizer mais cedo, imaginando que seria uma declaração de amor. Ele diz que não tinha perguntado nada, pois eles não eram muito próximos, e a garota fica bastante animada, já imagina que realmente ele gosta dela. Então ela fala para ele se sentir tranquilo e que eles poderiam se conhecer melhor depois. Então ele pergunta sobre a Blossom e se por acaso a Mia conhecia ela. Isso deixa a garota bastante irritada e pergunta por que diabos ela deveria conhecer essa garota e se o Sam estava interessado nela. Em resposta, ele diz que está apenas curioso e a garota já fica com um olhar psicopata para cima do seu crush e logo em seguida ela se levanta e diz que vai embora. Ela estava bastante furiosa culpando a Blossom por ter roubado o garoto que ela gostava. Mais tarde a loirinha está terminando de tirar as roupas da máquina de lavar e avisa ao Sam que ela já terminou de lavar sua roupa e que ele poderia colocar as dele para lavar. O Prota vai até a máquina e começa a colocar suas roupas. Ele fica imaginando que praticamente eles estão levando uma vida de casal e essa semana poderia ser considerada a lua de mel. Enquanto mexia nas roupas, ele diz não ficar pensando muito nisso, pois parecia que ele tinha a mente suja. E nesse instante, ele acaba encontrando uma roupa dela dentro da máquina. Ao pegar, ele fica chocado porque era sua calcinha. Então a Blossom aparece atrás dele e vê toda essa cena. Ela pede que ele entregue a roupa e com um rosto bastante envergonhado, ela diz que vai se certificar da próxima vez de pegar tudo. Então sai correndo envergonhada. O nosso herói fica perdidamente apaixonado e diz que não se importaria se ela ficasse na casa dele para sempre. Nesse instante, seu celular toca e ela atende. Parecia que alguém estava planejando se encontrar com ela amanhã, e a Blossom fica com uma expressão um pouco triste, como se algo ruim fosse acontecer. A cena muda e vemos aquelas garotas que detestam a Blossom. Elas foram até uma rua cheia de hotéis e ficava perguntando para uma garota que morava ali perto se ela por acaso tinha visto a Blossom perambulando nessa área. A menina jura que não,
mas as outras garotas ficam ameaçando ela caso ela esteja mentindo. A Mia diz para suas capangas ali não deixar a garota com medo, então decide ela mesma interrogar. Essa sem vergonha pergunta para a pobre garota se ela ouviu os rumores sobre a Blossom, e a menina diz que sim. Então era para ela confirmar se era real ou não. A garota fala que não sabe de nada, e mesmo morando nessa rua, ela nunca viu a Blossom por perto. Para intimidar a garota, a Mia fala que se por acaso ela estiver mentindo, ela vai arrancar suas roupas ali mesmo, na frente de todo mundo. Por isso, a garota diz que algumas pessoas também moram nessa região e que viram a Blossom passando em um restaurante ali perto. E mais uma vez, a Mia fala que se ela estiver mentindo, ela vai sofrer as consequências lá no colégio. Ao ir embora, as garotas ficam falando mal da Blossom, dizendo que ela faz qualquer coisa por dinheiro. No outro dia cedo, o Matt acorda todo babado e com o cabelo bagunçado. Era final de semana e ele precisava fazer o café da manhã para a garota, e ao se levantar, ela já estava de pé preparando tudo. Ela coloca o café da manhã na mesa e ele fica todo sem vergonha ao ver ela naquela posição. Ele dá bom dia e percebe que só havia comida suficiente para ele comer, então pergunta se ela não vai tomar café da manhã. Ela estava se arrumando para ir até algum lugar, pois iria se encontrar com a pessoa do telefonema de ontem à noite. O Matt fica preocupado perguntando onde ela vai, e a garota diz que não é muito longe. E quando está prestes a sair pela porta, ela menciona que talvez não volte essa noite. Isso já deixa o nosso herói suando frio, pois ele fica com medo dela nunca mais retornar. Sozinho em casa, ele percebe como é solitário ficar ali sem ela e já começa a sentir saudades da garota. A ansiedade faz com que ele imagine ela nunca mais voltando, e seria horrível não tê-la por perto. Já era quase 9 horas da noite e ela ainda não tinha retornado. Ele até pensa em enviar uma mensagem, porém parece que estaria sendo intrometido demais, e a única coisa que ele pensa é se ela estaria em segurança. O Matt se lembra dos boatos que surgem na escola sobre ela sair com outros homens, e mesmo que ele não queira pensar que isso seja real, ele não consegue tirar isso de sua cabeça e fica pensando que ela está fazendo exatamente aquilo para ganhar a vida. Porém, ele dá um grito dizendo que isso é ridículo e que a Blossom jamais faria algo assim. Nós vemos então que ela está do lado de um homem mais velho e eles estão caminhando justamente naquela rua cheia de hotéis. A Mia e as suas amigas estão no local ali perto e elas estão se divertindo em um karaokê. Elas estavam ali justamente por causa da Blossom e estavam tentando procurar ela. Uma de suas amigas, que não concorda muito com essa perseguição, diz que talvez seja apenas boato sobre a Blossom e que ela não faça esse tipo de serviço. A Mia pergunta se ela está dizendo isso por estar com preguiça de procurar. Então ela simplesmente se levanta e começa a chutar as pernas da sua amiga, dizendo que está fazendo uma massagem para que ela não sinta dor nas pernas ao caminhar. Vocês vão ver ainda como que essa Mia é terrível, ou personagem que dá raiva. Nesse instante, a garota de cabelo curto avista a Blossom lá embaixo, andando justamente com um cara mais velho. Ela grita para Mia ir correndo até lá e conferir, e elas descem as escadas e acabam não encontrando a garota. Então começam a correr para todos os lados, no intuito de conseguir uma prova. O tempo se passa e a Mia já estava sem esperanças. Ela achava que não ia mais encontrar a Blossom e fica lá na calçada chorando. Quando ela vê a sua amiga chegando, ela começa a xingar, porém ela tinha conseguido tirar algumas fotos. E em uma dessas imagens dava para ver um homem dando uma quantidade generosa de dinheiro à garota. Isso faz a Mia dar um sorriso maligno, pois o seu plano entraria em ação. Já era quase 11 horas da noite e o Matt sente falta da Blossom. Ele se lembra que quando ela veio pra cá, ela fazia questão de fechar todas as cortinas. Da janela ele consegue ver a garota chegando em seu apartamento e acaba ficando bastante contente e começa até a pular de alegria. Em seu WhatsApp chegavam mensagens de um grupo que a Mia havia criado. Ela fez aquilo somente para expor as imagens da Blossom, dizendo que ela trabalhava se vendendo para caras mais velhos. O Matt não vê essas mensagens e sai correndo para dar boas-vindas a Blossom. Ele pergunta se ela teve um bom dia e ela disse que foi mais ou menos. Ela estava bem séria e começa a mexer em sua mochila e acaba tirando uma grande quantidade de dinheiro e entrega para o Matt. Ele pergunta o que é esse dinheiro e se ele deveria comprar alguma coisa de comer. Ela fala que esse dinheiro é para ajudar no aluguel e ela estava dando porque estava morando ali junto dele.
O Matt diz que ela não precisa pagar nada, e ela fala que ele não pode ser tão bonzinho assim, senão as pessoas vão se aproveitar dele. Ela fala que vai tomar um banho e ele se senta no sofá e se lembra que não disse obrigado a ela. Nesse instante ele percebe o seu celular vibrando e vai conferir as notificações e acaba percebendo todas aquelas mensagens. Diversos alunos estavam xingando ela dos piores nomes possíveis e ele vê aquela foto e percebe que esse é o dinheiro que ela havia dado a ele minutos atrás. No outro dia cedo, a garota está assistindo TV na sala e ele não consegue parar de pensar naquilo. Ele sabe que a garota não sabia do assunto, já que ela não estava no grupo, e nesse instante, ele até começa a duvidar disso tudo. O Sam vai até a casa dele, e eles percebem pela câmera que era esse garoto, então a Blossom se esconde atrás da parede. O nosso herói abre a porta, dando boas-vindas, e o Sam percebe que tinha 2 sapatos ali na entrada, portanto, a Blossom estava lá. Ele perguntou ao seu amigo se aquela garota realmente estava ali, e bastante sem graça, ele admite dizendo que sim. Então o Sam convida eles para ir até o parque lá embaixo, para poderem tirar algumas fotos, e acaba convencendo a garota de ir junto. Chegando lá, ela fica olhando para as árvores do parque e começa a fotografar com o seu celular. Porém, as fotos não estavam saindo tão boas assim, e o Sam oferece a sua câmera para ela fotografar. Ele diz que vai utilizar o seu telefone já que ele tem a manha para tirar fotos, e a Blossom agradece. Enquanto ela utilizava a câmera, ele conversa com o seu amigo sobre os boatos do grupo. O Sam gostaria de saber se o Matt já havia contado para ela sobre aquela história. Porém, eles não queriam acreditar que aquilo fosse verdade. A Blossom olha para eles enquanto ambos conversam sobre ela, e o Matt diz que não contou nada sobre os boatos, então o Sam decide que vai até lá perguntar se aquilo era real. O Matt puxa o seu amigo pelos braços e diz para ele não falar nada, porém não adiantou. Ele confronta a garota mostrando a foto e pergunta se ela recebe dinheiro para se deitar com homens. Ela não diz nada e se mantém calma e desliga a máquina de tirar fotos. A Blossom diz que não importa o que ela diga, já que todos querem que aquilo fosse real. O Matt fala que não importa o que as pessoas dissessem, pois ele acreditaria nela. E com isso, o Sam disse que se o seu amigo confia nela, ele também iria confiar. Então a Blossom revela a eles que ela não faz esse tipo de coisa. No outro dia, ele está se arrumando para ir à escola e se lembra da conversa que teve com seu amigo e ela, onde disseram que seria perigoso para o Matt andar junto da garota, pois esses boatos colocariam todos em risco. O nosso herói fica até com medo, pensando que a garota agora nunca mais vai para a escola. Porém, nesse instante, ela aparece ao seu lado chamando ele para ir junto. No caminho, ele fica bastante preocupado, pois as pessoas vão ficar fazendo bullying com ela. Porém, ela era do tipo de garota confiante e que não dava atenção para o que as pessoas diziam. Era isso que ele pensava, porém, ele acaba vendo que a mão dela tá tremendo bastante, e a garota claramente estava morrendo de medo. Era comum alguém ficar nervoso diante dessa situação, então para deixar a garota mais tranquila, ele decide fazer uma mágica. Ele mostra uma moeda e depois realiza um truque, fazendo com que a moeda desapareça. Ela continua encarando ele e parece não ter achado graça alguma. No entanto, a moeda acaba caindo de sua mão e o truque havia falhado. Ela se agacha e pega a moeda e diz que como o truque falhou, ela vai ficar com aquele dinheiro. Eles continuam caminhando para a escola e aquele truque não havia sido suficiente para deixá-la animada, mas mesmo assim, ela ainda tinha dado um sorriso ali para ele. O nosso herói decide protegê-la, não importa o que aconteça. Na escola, as pessoas fofocavam sobre aquelas imagens da Blossom e a Mia estava se sentindo bem por ter espalhado essa notícia no colégio. Na sala de aula, o professor explica sobre a matéria, porém os alunos não paravam de olhar e de julgar a garota. O prota sabia o que estava acontecendo, mas ele não tem força e nem coragem para poder defendê-la. Então as garotas começam a fazer piadinhas e o professor fica bravo dizendo para a turma fazer silêncio. Ela se sente bastante incomodada e o Matt não faz nada a respeito. Por todo lugar que ela anda, as pessoas ficam provocando ela e o Matt a segue para poder defendê-la, caso algo de ruim aconteça. Ele estava bastante inseguro, dizendo que não é forte o suficiente para poder defender a Blossom, mas mesmo assim ele continua por perto. Ela vai até o banheiro feminino e percebe que ele está seguindo ela. As suas bochechas ficam coradas, então ele espera do lado de fora. Era como se ela estivesse certificando de que ele estava ali para poder protegê-la,
e embora não parecesse, ela estava com bastante medo. Um grupo de garotas estava seguindo a Blossom e vão até o banheiro para poder molhar a garota. O Matt ouve tudo aquilo e já se levanta nervoso para ir até lá proteger a sua amada. Porém, para sua infelicidade, o Sid aparece. O sem vergonha desse cara não gostava do nosso herói por causa de ciúme, já que ele andava junto da Blossom. Ele gostaria de saber o quanto que a garota cobrava para sair com o garoto, mas o Matt fica bravo e diz que ela não faz isso, ela não é esse tipo de pessoa. O Sid começa a bater no Matt e enquanto isso, no banheiro, as garotas molham a Blossom com uma mangueira e ficam tirando o sarro dela. O Valentão então arrasta o nosso prota pelo cabelo até o lado de fora, e a Blossom sai do banheiro toda molhada. Ela olha para o local onde o seu amigo estava, porém ele não estava mais lá, e ela fica em dúvida se ele não teve coragem de protegê-la ou se algo de ruim realmente aconteceu com ele. O sem vergonha do Valentão havia arrastado ele para o telhado do colégio, e a Blossom corre até a sala do Matt para ver se ele estava lá. Ele estava tomando uma surra do Valentão, e a Blossom procura ele por todos os lugares do colégio. Ela vai até uma outra sala de aula, imaginando que ele estava lá. Porém, a sua carteira estava com diversos itens que outros alunos tinham deixado lá para poder zoar com a cara dela. Não importa onde ela procurasse, ela não o encontrava. E nesse instante o Sid aparece atrasado para sua sala, e ele é da sala do Sam. O professor pergunta o que ele estava fazendo, e o garoto e Valentão diz que estava no banheiro. E nesse instante o Sam sente que tem algo de errado acontecendo. A Blossom, em outra sala, não consegue parar de ficar preocupada com o seu amigo e decide procurá-lo novamente. Ela acaba se encontrando com o Sam e os dois decidem procurar juntos, já que ele não estava em lugar algum. Depois de um tempo, eles acabam encontrando ele caído no telhado. O Matt disse que estava bastante machucado e ele não poderia voltar para a sala de aula desse jeito, por isso seria melhor que ele voltasse para casa. Ele estava com o rosto bastante inchado e isso deixa o Sam muito enfurecido. A Mia estava procurando pelo seu crush e ao encontrá-lo, ela diz que tem algo importante para falar com ele, porém o Sam acaba passando reto sem dar ouvidos a ela. Ele vai até o Sid para confrontá-lo e já chega metendo um golpe na cara desse sem vergonha. O chute é tão forte que acaba lançando ele para longe, então começa a bater nesse Valentão, dizendo ter avisado para ele não encostar a mão no Matt, e agora ele ia acabar com a raça do garoto. Mais tarde o nosso herói estava todo machucado em sua casa, e a Blossom estava cuidando dele. O coitado agradece por ela ser bastante atenciosa, e a garota tinha faltado da escola só para cuidar dele. O Matt fica bastante triste por ser fraco e não conseguir protegê-la direito. Ele se lembra de como ela foi atenciosa naquele dia. Ela gostaria de levá-lo até a enfermaria, mas o Sam disse que não era uma boa ideia, pois os professores poderiam fazer várias perguntas e descobrir que ela havia fugido de casa. E isso era verdade, por isso eles decidem não contar para ninguém. Enfurecido, o Sam se despede e diz que espera vê-los amanhã, e foi nessa hora que ele partiu para tirar satisfação com o Sid. O Matt sabia que o seu amigo estava bravo e que provavelmente o Valentão apanhou bastante. Ele também estava com medo de que seu amigo achasse que tudo aquilo era culpa da Blossom e começasse a implicar com ela. Tudo o que estava acontecendo de ruim com o Matt era por causa dos boatos sobre a Blossom e de uma forma ou de outra ela representava um perigo para ele. Por isso ela estava com as malas prontas para ir embora. Ele corre até ela e diz que a garota não pode sair de seu apartamento, pois ela não tem outro lugar para ficar. A garota fala que só está colocando ele em perigo e que havia se machucado exatamente por causa dela. E todos que ficam em sua volta acabam se dando mal. Ela estava decidida a ir embora dali, para não afetar negativamente a vida do Matt. Porém, o nosso herói segura a mão da garota e diz que não vai deixar ela ir a lugar algum. Ela puxa o seu braço, mas ele não solta, ele segura bem firme. A garota começa a tremer, pois ela estava bastante aflita. Ele diz que ela não tem lugar nenhum para ir, por isso que ela veio para sua casa. E agora ele gostaria que ela ficasse ali, pois a casa também era dela. Ela também morava ali a partir de agora, e ela tem algumas memórias de sua antiga casa, e parece ter alguns traumas bastante tristes com respeito a isso. Então ela pergunta se ele está falando sério, se ela realmente poderia ficar ali. A Blossom chorava bastante, e o Matt diz que ela pode ficar o tempo que ela quiser, pois a casa agora era dos dois.
Com isso, a Blossom desaba e começa a chorar bastante, e vocês vão ver mais pra frente como ela teve uma vida difícil. E assim ela agarra firme nas mãos do nosso herói. No outro dia cedo, diversos alunos ficam comentando sobre a briga que o Sam teve com o Cid, e que o valentão tinha sido espancado pelo nerd. A Blossom observa o Sam chamando-a para conversar do lado de fora, então ela se levanta e vai até lá. Ela disse que o Matt está bastante preocupado com ele, ainda mais por ele ter brigado. E com isso, o Sam já diz de cara que o culpado de tudo isso é ela. Por causa dessa garota, o seu amigo estava se colocando em perigo, e que isso poderia ficar ainda pior. E se dependesse dele, ele iria impedir essa garota de sair com o Matt. Porém, ele não pode fazer algo assim com seu amigo, já que seria injusto forçá-lo a algo. E além do mais, parecia ter uma boa razão para ela ficar na casa do Matt, e que talvez haja uma melhor maneira de lidar com a situação. Se ele contasse a todos que aquela história sobre a garota era apenas boatos, haveria uma chance dos alunos ali no colégio acreditarem nele, já que ele tinha bastante influência na escola. O Matt aparece e diz que seu amigo não pode fazer isso, pois causaria novas brigas e de qualquer forma as pessoas iriam esquecer rapidamente o que havia acontecido, então bastava eles esperarem. A garota abraça o braço do nosso herói e o Sam vê que ela confia bastante no Matt, e por isso ele decide ficar de fora desse assunto. Ele apenas avisa que se alguma coisa acontecer, eles deveriam contar pra ele. O nosso herói percebe que ela estava abraçando o seu braço, e ela fica com vergonha e sai andando na frente. Ele não conseguia compreender o que se passava na cabeça da Blossom, e ela era como se fosse um enigma bem grande pra ele. Ao ir embora, ela se vira e dá um sorriso e diz para ele vir junto, e as bochechas do nosso garoto aí ficam coradas. Ele sabia que a Blossom dependia bastante dele, e que agora esta casa pertencia aos dois, e que por isso ele deveria assumir a responsabilidade por ter dito isso ontem à noite. Ele estava dormindo tranquilamente em sua cama, e quando ele acorda, a Blossom estava deitada junto dele. O Matt fica emocionado e se pergunta o que ela está fazendo ali. Ele não entendia se ela gostava dele ou se simplesmente não via ele como um homem. Ela parecia como um anjo dormindo, e ele não consegue parar de olhar para a garota. Ao amanhecer, ela acorda e não vê ele ao seu lado. Com isso, ela já começa a procurar o Matt por todos os lados. Ele estava conversando com seus pais no telefone, e eles estavam dizendo que irão passar uma semana na casa de seu filho, e que pegaram umas folgas no trabalho. Nesse instante ele já sabe que surgiu um grande problema, pois os seus pais estavam para vir e não teria algum lugar para a garota ficar, já que seus pais não deveriam saber que ele estava morando ali junto com uma garota. Ele explica isso para Blossom e diz que os seus pais irão passar uma semana no apartamento. Em resposta, ela diz que isso não tem problema, pois ela consegue se virar por uma semana. Ele pergunta para onde que ela vai, bastante preocupado, e ela disse que ele não deveria se preocupar com isso. A Mia estava conversando com as suas amigas, e aquela garota de cabelo comprido disse que o Cid tinha apanhado por ter mexido com a Blossom. Isso deixa a Mia com bastante ciúmes, pois a sua amiga estava dando a entender que o Sam gostava daquela garota loira insuportável. Por isso, ela começa a ameaçar a garota, dizendo que vai arrancar a língua dela, e acaba dando um chute na coitada. Ela puxa o cabelo da garota e diz que ultimamente ela anda bastante irritante e sempre fala coisas desagradáveis. Na realidade, ela manipulava suas amigas para trazer informações a ela, porém ela não gostava de ouvir a verdade. Até outra amiga ali de cabelo curto fica assustada, porque a Mia estava andando bastante agressiva, até mais do que o normal. Ela começa a chorar, dizendo que elas são irritantes e não aceita o Sam gostar de outra pessoa a não ser ela. E com isso ela sai correndo e chorando. No final da aula, ele se despede da Blossom, já que ela vai passar uma semana em um outro local, pois os seus pais estavam na sua casa. Ele pergunta se ela vai ficar bem, e ela acena se despedindo dele. Ela vai por um corredor bastante escuro e apertado, e ele fica com a consciência pesada, porque 2 dias atrás ele tinha dito que aquela era a casa deles, e agora ele estava fazendo ela dormir em outro lugar. A garota fica perdida ali no caminho e não sabe para onde ir, então ela acaba decidindo ir num cybercafé, e chegando lá, ela vai até o banheiro para se trocar de roupa. Ela coloca sua roupa típica, então começa a mexer em um dos computadores. Mais tarde, um dos garotos da escola a reconhece e acaba chamando um amigo para ir até lá perguntar o quanto que ela cobra para ficar com eles. Eles começam a encher o saco dela dizendo que a conhece da escola
e que eles têm bastante dinheiro para poder ficar com a garota. A Blossom tenta ignorar, mas os garotos ficam insistindo. Com bastante medo, ela se levanta e decide sair dali. Ela corre lá para fora para tentar despistar os garotos, porém eles a seguem e dizem não ter feito nada de ruim com ela, e se por acaso a garota imaginava que eles não tinham dinheiro suficiente. Ela pergunta quanto que eles têm, e os garotos ficam ali com as bochechas coradas, cheios de esperança. Ela fala que vai custar 10 milhões de cada um, e isso já deixa eles bastante bravos, perguntando se ela acha que eles têm cara de idiota. Com isso, ela pega o celular e finge estar ligando para alguém. Eles perguntam o que ela tá fazendo, e a Blossom responde que tá ligando para aqueles 3 alunos que foram expulsos no ano passado, e vai contar para eles que esses garotos na sua frente estão enchendo o saco. Com isso, os sem vergonha ficam com medo e decidem ir embora correndo. Assim que eles fogem, ela também começa a correr. A Blossom estava com bastante medo, pois não tinha nenhum lugar para ir e as pessoas pareciam detestá-la. Imagina o desespero que ela estava sentindo, e a única coisa que ela conseguia pensar para se sentir segura era no nosso herói. Com isso, ela acaba tropeçando e caindo no chão. Ela para em um local e faz um curativo. O seu joelho estava bastante machucado, e ao olhar para a palma da sua mão, ela também estava bastante ralada. Além de não ter dinheiro e nenhum lugar para ficar, ela também estava com bastante fome. Nesse instante, ela acaba encontrando o Sam passando por ali. Ele vê que ela está machucada, mas a garota diz que não aconteceu nada demais. O Sam percebe que a garota não confia muito nele, e ela estava até mesmo indo embora. Porém, ela já estava ficando paranoica devido às perseguições que estava sofrendo, e para as pessoas estranhas que olhavam na rua, ela sentia que estava sendo julgada por elas. O Sam chama a Blossom e pergunta se ela gostaria de comer alguma coisa. Por não ter dinheiro, ela acaba aceitando. Ele traz 2 cachorros quentes e entrega um para ela. A garota pergunta quanto que custou, pois ela gostaria de pagar, mas ele disse que ela não precisa se preocupar com isso. Ela achou que ele não gostava dela e ele confirma que não gosta, mas acabou comprando para ela porque ela parecia não ter dinheiro. Eles se sentam na praça e começam a comer. Ela faz questão de dizer que também não gosta dele, pois ele parecia ser assustador. Ele diz que não tinha feito nada e pergunta por que ela não gosta dele. Em resposta, a Blossom diz que ele é um cara que espanca pessoas, e em sua defesa, o Sam disse que só fez aquilo para proteger o seu amigo. A Blossom agradece e ele pergunta se ela realmente gostava do Matt. Ela disse que sim, pois ele era muito legal. Na verdade, ele estava perguntando em sentido romântico, mas ele acha que ela não havia entendido. Por isso, ele diz que ela é apenas uma criancinha. Tinha farelo de pão no cabelo dela, então ela morde o seu cabelo para comer ali o farelo. E com isso, ele disse que ela é mesmo uma criança. Ela se levanta bastante brava e diz que não é criança coisa alguma, e que ele quer um valentão. Isso deixa o Sam irritado, e ele fala que não bateu no Cid à toa. Eles então começam a discutir, ele chamando ela de criança e ela chamando ele de valentão. Ela mostra a língua para ele e o garoto fica com as bochechas coradas. Ele fala que não imagina que ela fosse tão faladora assim e a garota fica com bastante vergonha. Então ele acaba admitindo que não odeia ela e que na verdade a Blossom é bastante legal. Como ambos eram amigos do Matt, seria bom que eles também fossem amigos. E pergunta se ela também acha ele legal, mas a garota diz que não. Eles precisavam ir até o ponto de ônibus, senão ela perderia o último ônibus da noite. Os pais do Matt estavam preocupados, pois o garoto estava com o rosto todo machucado. Ele diz uma desculpa qualquer, falando que se machucou jogando futebol. Enquanto isso, ele não conseguia parar de pensar na Blossom. Ele estava bastante preocupado se ela tinha encontrado um lugar para dormir. Ela chega até o ponto de ônibus com o Sam, e ele fala que o ônibus que leva até o bairro do Matt já está chegando. Ela confirma que está ficando na casa dele. O ônibus finalmente chega, e o Sam disse para ela ir embora logo. Porém a garota fica enrolando para entrar, e o Sam sabia que ela não tinha um lugar para dormir, pois os pais do seu amigo estavam visitando ele. Com isso, ele acaba convidando a garota para ir até a sua casa, e ela diz que ele é muito irritante. Sem escolhas, a Blossom acaba aceitando ir até lá. Ao chegar em sua casa, ele pede para a garota fazer silêncio e entrar na ponta dos pés, para não acordar os seus pais. Ela sobe na frente dele e o sem vergonha do Sam não consegue deixar de olhar para as pernas da garota e até fica com as bochechas coradas. Ao chegarem no quarto, ele diz para ela que o short que ela está usando é bastante curto e ela fica com bastante vergonha tentando tampar ali suas pernas. Ele até dá uma desculpa dizendo que não ficou olhando para as pernas dela e a garota revela que ele é um babaca.
Com isso, ele decide pegar algumas roupas suas para ela usar, já que ela não tinha trazido um pijama. Com isso, ele entrega a roupa e se despede. A Blossom pergunta onde que ele estava indo, e ele diz que não vai dormir no mesmo quarto que ela. Com isso, a Blossom fica irritada e dá um chute no traseiro dele. Ele pergunta por que ela fez isso, e ela diz que apenas perguntou onde ele iria, pois estava arrependida. Ele dá um suspiro e diz para ela não se preocupar, pois eles são amigos. Enquanto estava deitada, o seu celular recebe uma mensagem. O Matt estava bastante preocupado, perguntando se ela tinha encontrado algum lugar para ficar. Ela dá um sorriso e percebe que ele realmente se importa com ela. A Blossom estava prestes a dizer que estava na casa do Sam, porém ela apaga a mensagem porque ela muda de ideia e diz que está na casa de um amigo. Porém, ela preferia estar na casa dele. Isso deixa o pobre do nosso herói bastante empolgado e as suas bochechas ficam vermelhas. Enquanto ela dormia, a porta do quarto é aberta e ela percebe que alguém está tentando entrar ali. O Sam estava dormindo na sala e ele acorda ouvindo um barulho lá no quarto. Ele corre até lá para ver se ela está bem, e a garota estava jogando ginga ao lado do irmão dele. O Sam fica aliviado, pois ele imaginou que o barulho era de seus pais, e ele diz para o seu irmão não falar muito alto, pois iria acabar acordando o papai e a mamãe. A Blossom fala que o Steven contou para ela que os seus pais não estavam em casa, pois haviam feito uma viagem para visitar os avós. O Sam cobra de seu irmão mais velho, dizendo que não era para ele entrar no seu quarto, pois ele havia prometido. A Blossom diz para o Sam não apontar o dedo para os outros, pois isso fazia com que as pessoas ficassem chateadas. Ela diz que ele deve falar com respeito com seu irmão mais velho. Ela diz então para o Steven que ele não pode entrar no quarto do irmão, sendo que ele havia prometido que não faria isso. E o garoto estava se dando bem com a Blossom, e isso faz com que o Sam fique impressionado, pois o seu irmão não gostava de pessoas estranhas. Ela estava rindo bastante com as brincadeiras do Steven, e nessa hora o Sam fica todo apaixonado pela Blossom e seu coração começa a bater até mais forte. Ele não entendia que sentimento era esse, e quando ele olhava para ela, ele sentia algo diferente no seu estômago. Era como se fossem borboletas voando lá dentro. No outro dia, o Steven estava se despedindo da Blossom, já que ela estava indo para a escola. A garota sorri para o Sam e ele fica com as bochechas coradas, e ela não entende por que ele está assim. O Sam disse que não imaginou que ela sorrisse como uma pessoa normal, e que até parecia que o rosto dela estava quebrado. Com isso, a Blossom dá um chute na perna dele. Ela disse que vai esperar pelo Matt, e como o Sam tá gostando dela, ele não quer ficar ao lado dos dois juntos, então acaba dando uma desculpa dizendo que precisa chegar mais cedo no colégio. Ele pergunta se ela disse pro Matt que estava ficando na casa dele, e ela disse que não, que só vai contar isso depois. O Sam revela que seria melhor não falar nada, pois o Matt poderia achar ruim dela estar dormindo na casa de um garoto. A Blossom disse que é verdade isso, ainda mais para alguém como ele que gosta de ficar olhando para a perna de garotas, e ele fica dizendo que ela entendeu tudo errado. Mais tarde, a garota se encontra com o Matt, e ele fica emocionado, pois fazia bastante tempo que não havia. Ela era muito bonita, e só de olhar para ela, ele ficava com as bochechas coradas. Ela diz um olá, e o bobão fica todo emocionado. Durante a aula, ela vai até o banheiro, e ele decide ir até lá para poder protegê-la de possíveis bullying. O Matt fica do lado de fora, morrendo de vergonha, e ao mesmo tempo nervoso, pois sabia que não era forte o suficiente para proteger a garota. Aquelas meninas folgadas vão até lá de novo, porém dessa vez a Blossom havia trazido um guarda-chuva para poder se proteger. Elas ligam a mangueira e começam a jogar água na garota, porém ela se protege com o guarda-chuva. Uma das meninas do lado de fora tenta proteger a Blossom, e com isso, a Mia chega a bater nela. Essa sem vergonha pergunta para a nossa heroína se ela se lembra dela. O Prota fica do lado de fora ouvindo tudo, e quando de repente algumas garotas saem correndo. Lá de dentro sai a Mia junto da Blossom, e o nosso herói fica preocupado, perguntando-se o que estava acontecendo. Logo em seguida ele imagina que ela esteja dormindo na casa dessa garota, e a Blossom sussurra para ele não se preocupar. O Matt percebe que a Blossom sabia que ele estava preocupado com ela, e ele fica bastante emocionado, e ele acha que isso aí é quase que um namoro. A falsa da Mia leva a Blossom para tomar um lanche, e essa sem vergonha se lembra da primeira vez que conversou com a Blossom, e havia convidado ela para um karaokê. Isso aconteceu no ano passado, e naquela ocasião, um dos amigos dela ficou dando em cima da garota. Ela sabia que a Blossom estava incomodada e revela que na época não fez nada porque ela tinha medo que o garoto começasse a implicar com ela também. O sem vergonha tenta se aproveitar dela, mas a garota diz para ele não tocá-la e então vai embora.
A Mia pede desculpas dizendo que aquilo foi culpa dela e diz que depois daquela vez, todos os alunos do colégio começaram a espalhar boatos sobre ela. A Mia é bastante falsa e diz que não está suportando as pessoas ficarem dizendo mentiras sobre a Blossom e que elas estão fazendo isso pois têm inveja dela por ela ser bonita e confiante. Ela não diz nada e continua comendo, e isso deixa a Mia ainda mais irritada, pois ela acha que a Blossom está sendo snob. Antes de voltar para a aula, ela pede o seu número de telefone e a Blossom acaba passando. Ao se despedir, ela disse que vai convidá-la para fazer algo mais tarde. No final da aula, ela manda mensagem para Blossom dizendo que vai se encontrar com outras garotas mais tarde e que garotos não são permitidos. Ela recusa de primeiro, dizendo que não vai dar para ir, porém a Mia fica insistindo e o Sam manda uma mensagem dizendo que ele vai ter aula até mais tarde e que só vai voltar para casa às 10 da noite. Por isso ela acaba aceitando sair com a Mia. Ela se despede do Matt dizendo que espera vê-lo amanhã cedo na escola e em seguida se encontra com as garotas lá embaixo. A Mia vai levar elas para comer algo e as outras duas garotas atrás já sentem um pouco incomodadas, pois elas sabem que a Mia tem um plano maligno. A Mia até fica ameaçando as garotas para não fazerem essa cara de desanimadas, então elas tentam disfarçar. Elas vão até uma loja de maquiagem e a Mia fica tentando parecer legal e passa alguns batons ali na Blossom para testar qual cor combina mais com a pele dela. A coitada da nossa heroína tá acreditando que a Mia só quer ser sua amiga e as outras garotas também ficam ali sendo amigáveis com ela. Com isso, a Blossom começa a se abrir um pouco mais e até escolhe alguns batons que combinaria com a pele da Mia. Aquela garota que não concorda muito com isso se sente um pouco arrependida, pois ela sabe que a Mia está tramando algo bastante perigoso. Depois de comerem algo e se divertirem, elas vão para outro lugar. No meio do caminho, o Sam acaba se encontrando com elas e percebe que a Blossom estava junto da Mia. Ele acha isso muito estranho, pois a Mia tinha dito dias atrás que não conhecia a Blossom, e isso deixa o garoto um pouco desconfiado. A nossa heroína havia se divertido bastante e se despede das garotas, dizendo que ela precisa ir embora, pois já era quase 10 horas da noite. A Mia dá uma desculpinha dizendo que era o seu aniversário e que na verdade iriam comemorar na casa de um amigo. Por isso seria bastante importante que a Blossom viesse junto. Essa amiga dela de cabelo curto disse que o aniversário da Mia não era nesse mês, porém a Mia fica fazendo um olhar amedrontador para ela. Com isso, ela acaba convencendo a Blossom e ela manda uma mensagem pro Sam dizendo que vai ficar na casa de uma amiga e que espera vê-lo amanhã no colégio. A Blossom já começa a perceber que algo de errado não está certo e a Mia estava bastante estranha, mas mesmo assim ela imagina que seja só coisas da sua cabeça. Ao chegarem na casa desse tal amigo, a Blossom percebe que o local está todo sujo. A Mia diz para ela se sentar, pois os garotos vão aparecer daqui a pouco. Nesse instante ela já percebe que tem algo de errado e que seria melhor ir embora, mas mesmo assim ela é teimosa e continua ali. Aquela garota de cabelo comprido fica se sentindo culpada, e nesse instante os garotos aparecem. Um deles foi o garoto que no ano passado deu em cima da Blossom, e assim que chegam, a Mia apresenta a sua nova amiga, e eles já ficam encarando ela. A coitada começa a tremer de medo, pois os garotos eram delinquentes, e um deles já começa a dar em cima da garota, dizendo que ela é muito bonita. Porém ela se levanta e diz que é melhor ir embora para casa, e nesse instante eles começam a intimidar a Blossom. Aquela menina vai até lá fora para ligar pro Matt, pois ela sabe que a Mia tá planejando algo muito errado. O valentão sem vergonha se aproxima da Blossom e pergunta se por acaso ela se lembra dele. Ela fica com medo e diz que vai embora, porém ele começa a rir e diz que tá brincando e que ela não precisa ficar com medo dele. Aquela garota estava contando pro Matt por ligação que a Blossom estava passando por perigo e ele precisava vir logo. Ela acaba enviando o endereço do local pro WhatsApp. Os garotos ficam cercando a Blossom, passando cantada nela, e a Mia parece gostar de ver toda aquela cena. Assim que um deles encosta na Blossom, ela balança os ombros para que ele tire a mão dela. O Matt sai correndo em direção ao local, e no meio do caminho ele decide ligar pro Sam e pedir que ele também vá até lá, pois ele tinha uma bicicleta e poderia chegar primeiro. Assim, os dois saem correndo para resgatar a Blossom. O sem vergonha continua insistindo e a garota se levanta para ir embora novamente, pois estava bastante incomodada e com medo. Nesse exato momento, o sem vergonha puxa ela pelo cabelo e diz que ela não vai a lugar algum. Com isso, os outros garotos vão até lá para trancar a porta. Porém, o Sam acaba chegando e mete uma voadora nesses caras. A Blossom percebe que eles vieram ao seu resgate e a Mia fica sem entender como que o Sam descobriu.
Assim começa a pancadaria, e mesmo que o Sam fosse bastante forte, ele não consegue lutar com os três ao mesmo tempo, e logo em seguida começa a apanhar deles. A Mia começa a gritar para eles não machucarem o seu crush, pois assim iria matá-lo. Porém o sem vergonha acaba batendo até mesmo nela. A Blossom grita desesperadamente para pararem, e o Sam estava se machucando bastante. É nessa hora que aparece a chance do Matt brilhar, e ele chega lá e observa toda aquela cena. Ele já pega o capacete que estava na mesa e acerta na cabeça de um dos valentões. Com isso a luta fica um pouco mais equilibrada. Mais tarde vemos que eles conseguiram se safar, e a Blossom pede desculpas, pois tudo aquilo havia sido culpa dela. O Matt disse para a garota não se preocupar, e o importante é que ela estava bem. O Sam também estava aliviado, pois parecia que ele iria apanhar até a morte, e com isso a garota fica bastante triste. A Mia não sabia se alguém havia ligado para o Sam, pois não tinha visto a Blossom com o celular na mão em momento algum. E ela acaba ficando bastante bolada, pois o garoto que ela gostava sabia que ela tinha armado tudo aquilo. Com isso, a Mia coloca em sua cabeça que tudo de ruim que está acontecendo com ela e na sua vida amorosa é culpa da Blossom, e ela já arranca um estilete dizendo que não vai perdoar aquela menina arrogante. Os três caminham de volta para suas casas, e a Blossom pergunta se o Matt não vai perguntar a ela como aquilo foi acontecer. Ele diz que tem certeza de que ela tinha uma boa razão para ter passado por aquilo, e a garota agradece dizendo que ele é um cara bastante legal. Com isso eles haviam chegado até um ponto onde iriam se desencontrar, e nessa hora a Blossom fala que ela tá ficando na casa do Sam. Ele começa a rir tentando agir naturalmente, e até fala que os seus pais vão embora amanhã cedo, e se por acaso ela quiser voltar a ficar na casa dele, ela será muito bem-vinda de volta, e se despede rapidamente para ir embora. O Sam fica sem graça pelo seu amigo ter descoberto isso, e a Blossom não esperava essa reação dele. No fundo, o Matt estava bastante triste por ela estar dormindo na casa do seu amigo, e até pensa que faria mais sentido ela ficar junto dele, pois ele era bem melhor do que ele em praticamente tudo. Nesse instante, o Prota percebe que ele está apaixonado pela Blossom, e que se ele quisesse ficar com ela, ele teria que tomar alguma atitude. A Blossom pergunta para o Sam se os machucados estão doendo, e ele fala que não. Comente aqui pra gente se você prefere que a Blossom fique com o Sam ou com o Matt. Ao chegarem em casa, eles tomam um banho, e o Sam diz para Blossom descansar bastante, pois o dia foi muito movimentado. Porém, ele volta ao quarto e disse que gostaria de perguntar a ela algo bastante importante. Ele queria saber o porquê dela ser tão próxima do Matt. Na verdade, ele também estava gostando da Blossom, mas ele não podia falar isso para a garota, pois o seu amigo também gostava dela. Por isso que ele queria saber que tipo de relação que ela tinha com o Matt. Então ele pergunta o porquê dela morar junto dele. Ela revela que o porquê disso tudo é que ela via a família dele se reunindo todas as noites. Quando ela era criança, o seu pai brigava com a sua mãe, e brigavam muito. Chegou uma hora que a briga foi tanta que eles tiveram que se divorciar. A coitadinha da Blossom ficava ouvindo toda aquela briga, e depois que seu pai foi embora, a sua mãe começou a beber bastante. Ela passava a noite olhando pela janela, e do prédio ao lado ela via a família do Matt se divertindo juntos, e isso era algo que ela não tinha. Ela era obrigada a ficar trancada dentro do quarto, pois a sua mãe começou a sair com vários rapazes, e ao ver a família do Matt, ela sonhava em algum dia morar lá e ter uma família normal. Por isso ela sempre assistia o Matt brincando com seu pai e com a sua mãe, até que um dia ela entrou no ensino médio e acabou ficando na mesma classe que ele. Por fim, ela estava sem dinheiro e não tinha mais para onde ir, já que a sua mãe sequer se importava com ela. Por isso ela tomou coragem e pediu para ir morar junto do Matt, pois ela tinha visto na janela que os seus pais haviam se mudado e ele estava morando sozinho. O rapaz com quem ela se encontrava e lhe dava dinheiro era o seu pai, e ele estava pagando a pensão. E assim, ela começou a morar junto do nosso Prota. O Sam agradece por ela ter contado isso e admite que não deve ter sido fácil para ela. A Blossom disse que o Matt é um cara muito legal. E com isso o Sam vai se deitar e não consegue parar de pensar nessa história, e ele percebe que ela deve ter sofrido bastante, pois os seus pais não se importavam com ela. Ele deveria estar se sentindo feliz, pois agora ela está tendo uma vida bastante diferente,
mas no fundo ele não sabia do porquê estar tão triste assim. Isso acontecia porque ele também era apaixonado pela Blossom e ele teria que disputar a garota junto do seu melhor amigo. Quando eles estavam indo para a escola, a Blossom vê o Matt e grita o seu nome. O Prota fica feliz da vida e quando percebe que o Sam estava do lado dela, o clima fica um pouco pesado. O Sam está bastante envergonhado, pois ele também estava gostando da Blossom, então os dois se cumprimentam de uma maneira bastante estranha. Mais tarde, os seus pais se despedem e logo em seguida ele liga para Blossom subir no apartamento. Então ele aparece na sua casa deixando o garoto todo apaixonado. Ela pergunta se ele já jantou e o Prota diz que não. Então ela revela que trouxe um pouco de comida para ele. E assim a rotina dos dois volta ao normal, morando juntos. O Sam havia ganhado 3 ingressos para um show e acaba convidando o nosso herói junto da Blossom para ir junto. Essa era uma banda que o Matt estava querendo assistir fazia tempo e ele acaba insistindo para a garota ir junto deles, pois seria bastante divertido. A Mia fica ouvindo tudo aquilo e nutre sentimentos de ódio e frustração e deseja a qualquer custo se vingar da nossa heroína. Mais tarde, quando a aula termina, ele pergunta para Blossom se ela já está pronta para eles irem. O Matt estava bastante animado porque ele não sabia que essa banda ia tocar na sua cidade. E nesse instante uma garota aparece toda trêmula e ela diz que o professor gostaria de conversar com ele. Com isso, o Matt diz para Blossom esperar e ele já ia voltar rapidamente. Ela realmente fica esperando e vemos que tudo faz parte de um plano da Mia. Ele pergunta para a garota qual professor queria falar com ele e ela diz que é o professor de artes. E por isso ele deveria ficar esperando ali na frente da sala dos professores, que ela ia entrar lá dentro e explicar que o Matt estava ali esperando. A garota entra lá dentro e fica disfarçando por alguns minutos, então um dos professores ali aparece e pergunta o que ela está fazendo ali. A garota queria enrolar, então ela acaba fingindo que estava conversando com o professor e depois sai correndo e fala pro Matt que o professor disse para ele esperar do lado de fora. A Blossom estava esperando seu amigo, e nesse instante uma outra garota aparece dizendo que o Sam, junto do Matt, estava lá fora esperando por ela, e pediram para que a garota viesse até aí dizer essa notícia. Ela também estava desconfortável por estar contando uma mentira, e a nossa heroína agradece dizendo que vai até lá se encontrar com ele. Nesse instante, a Mia percebe que o plano está dando certo. O Sam aparece na frente da sala dos professores e pergunta para o nosso herói o que ele estava fazendo ali e se por acaso ele viu a Blossom. O Matt diz que a garota está lá na porta da sua sala esperando por ele, porém o Sam garante que ela não está lá, pois ele havia acabado de passar naquele corredor e não viu a garota ali esperando, e com isso eles já começam a suspeitar de algo. Logo em seguida, o professor de artes aparece e pergunta por que os garotos ainda não foram embora. E o Matt diz que a sua colega avisou que o professor queria conversar com ela, porém o professor nega, dizendo que não falou nada. A menina já fica toda nervosa, tremendo, dizendo que ela só fez isso porque a Mia havia ameaçado ela, e que na verdade essa valentona estava planejando algo contra a Blossom. Isso faz os garotos saírem correndo desesperado para salvar a sua amiga. A Blossom também é bastante ingênua, né? E a garota aponta para um corredor escuro dizendo que os amigos dela estão lá. A nossa heroína caminha lentamente e se encontra com a Mia junto de sua outra amiga. O Matt e o Sam corriam desesperadamente. Eles gritavam o nome da Blossom nos corredores ali do colégio. E aquela amiga que é maltratada pela Mia decide chamar a emergência, pois ela sentia que algo muito perigoso estava prestes a acontecer. A Mia estava dizendo que a Blossom é uma metida e que ela se acha muito, e até revela que está ficando com ciúmes, pois ela é muito próxima do Sam, e pergunta se por acaso eles estão namorando. A Blossom diz que não, e nesse instante a Mia já fica brava, dizendo que viu os dois flertando. A nossa heroína começa a sentir bastante medo e fica negando tudo isso, e ao tentar fugir, a Mia agarra ela pelo braço e tira um estilete de seu bolso, dizendo que vai estragar esse rostinho lindo para que nenhum outro garoto fique afim dela. Os garotos corriam bastante e estavam próximos do local onde elas estavam. Quando eles chegam, eles percebem que a Mia está com um estilete na mão, tentando ferir o rosto da Blossom. A garota grita dizendo que ela é uma maluca. O Sam diz para ela baixar a faca, porém a garota está ameaçando ferir o rosto da Blossom, e nesse instante o Matt sai correndo e se enfia na frente para salvar a sua amada, e por causa disso ele acaba sendo ferido no rosto. Mais tarde a polícia chega até o local e prende a Mia.
O nosso herói já está sendo socorrido pela ambulância e ele vai precisar ficar em estado de observação. Já como curativo, ele diz para Blossom que ela está bem e que ela não precisa ficar preocupada com ele. Porém, a garota chorava bastante, pois ela se sentia culpada, e o Matt disse para ela não chorar e que o importante é que ela estava segura. Algumas alunas comentam que a Mia é maluca e que agora ela vai ser expulsa do colégio e ainda vai ficar num reformatório. O Matt está internado no hospital e o seu amigo vai até lá para visitá-lo e acaba levando um pouco de comida. A Blossom não saiu do lado dele nem sequer por um instante e o Sam fala que ela precisa ir embora para descansar, senão ela mesma vai ficar doente. Porém, a garota diz que está bem e que não vai sair do lado dele. Ela vai até lá fora tomar um ar e o Sam entrega uma lata de refrigerante. Ele não consegue deixar de olhar para a garota porque ele acha ela muito bonita e as suas bochechas ficam até coradas de ficar observando ela. Ele resolve que vai se declarar para ela e quando está prestes a falar, ela o corta dizendo que o Matt é uma pessoa muito boa. Ela disse que sempre foi muito agradecida por ele, mas agora achava que gostava verdadeiramente do garoto. Nesse instante, o Sam percebe que ele perdeu para o seu amigo e admite que o Matt é um cara muito legal. E até se lembra da primeira vez que o conheceu. Aquilo tinha sido na 6ª série, e além de ser legal, o Matt foi uma das únicas pessoas que tratou bem o seu irmão mais velho, e o garoto é praticamente como um irmão para ele. Por isso, o Sam entendia do porquê da Blossom gostar tanto assim dele. A garota fica toda apaixonada ao pensar nele, e não demora muito até ele ter alta, e eles caminham juntos para ir embora. O Sam se despede, pois a sua casa fica para outro caminho, e o Sam percebe que eles se dão muito bem juntos, e também fica feliz pelo seu amigo ter encontrado uma paixão. Voltando para casa, o Matt decide que deveria se declarar logo para Blossom, pois ele gostava muito dela. Ele decide que está feliz por ela não ter se machucado, e que ela está transformando a vida dele, que antes era solitária e vazia. Ela dá um sorriso e diz que ele é muito bobo, porém ele para e ela fica alguns passos na frente dele. O nosso herói estava tomando coragem para se declarar, então ele disse que na verdade gosta muito dela e deseja passar todos os dias de sua vida ao lado dessa garota. Ela ajeita o cabelo e dá um sorriso angelical, dizendo que também gosta muito dele e quer passar mais tempo junto do garoto. Eles ainda tinham muito o que aprender, mas parece que finalmente chegou a primavera para eles. E assim eles dão a mão e vão embora para casa. Com isso, finalizamos a obra Primavera de Blossom. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e um comentário para o YouTube entender que o nosso vídeo é relevante. Comente aí, Matt boladão, assim eu vou saber que você é um taverneiro de verdade e chegou até o final do vídeo. Eu também vou deixar de indicação 2 vídeos aqui no canal que eu tenho certeza que você vai gostar. Então é isso aí, valeu e até mais, pessoal!